parábola do joio e do trigo é uma das parábolas mais conhecidas de Nosso Senhor, que fala da própria realidade do mundo, né? Cristo, depois dá uma explicação para os apóstolos, que não entenderam, né? Perguntaram: Senhor, explica-nos a parábola do joio e do trigo. E Nosso Senhor diz: primeiro, o campo é o mundo. O semeador é o Pai do céu. E, através de seu Filho, vai semeando as sementes. Essa semente do trigo é a palavra de Deus, que é semeada no mundo e também semeada no campo, que é o nosso coração. Essa palavra que é força, fecunda, transforma, que muda as nossas vidas. A palavra de Deus que é luz para o nosso caminhar, que nos ilumina e nos impulsiona. A palavra de Deus tem uma força muito grande. Em teu nome, diz São Pedro, falando a Jesus, eu lançarei as redes. Então, inalta em tuo verbo, a tua palavra, eu lançarei as redes. Então, a palavra de Deus, ela tem uma força muito grande e uma força que transforma. Por isso é importante nós sermos servos desta palavra e não querermos mudar a palavra de acordo com os nossos desejos, nunca distorcer a palavra de Deus. Isso faz o inimigo. O demônio, quando vai tentar, muitas vezes ele usa a própria palavra de Deus, distorce o sentido para tentar, como ele fez com Jesus, quando mandou Jesus pular do monte, do pináculo do templo, dizendo que está escrito, pode pular, que os anjos vão te socorrer. O demônio faz muitas vezes isto. Mas a palavra de Deus é fecunda e quer encontrar no nosso coração um campo fértil. Porém, o demônio, ele é inimigo. E é interessante o que fala Jesus na parábola. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. O inimigo é o diabo, enquanto os homens dormiam. Então notem aqui que ele não fala que o dono do campo estava dormindo, porque o dono do campo é Deus, mas os homens dormiam. Então quando nós não vigiamos, daí Jesus insistiu muitas vezes na importância e da necessidade da nossa vigilância, de estarmos sempre atentos, porque o inimigo sempre busca uma oportunidade para nos tentar, para nos fazer cair. Então disse Jesus, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. Então, por isso, devemos estar vigilantes, devemos nos fortalecer com a oração, com a luz da fé e das boas obras das nossas mãos, porque quando o demônio vier, vai nos encontrar prontos e não vai poder semear a sua má semente no campo. E essa má semente é o joio, também chamado na Sagrada Escritura de cinzânia, que é uma planta típica lá da Palestina, que ela parece um pouco com o trigo. Então começa a crescer e confunde com o trigo. Mas ela tem um problema sério, que não só de causar confusão com o trigo, depois que vai crescer, vai ver que não é trigo, mas quando ela começa a crescer pequena, parece com o trigo. E tem um outro problema sério, que são as raízes. As raízes da cinzânia, elas se espalham e se juntam com as outras raízes. Por isso o pai de família diz, não arranque. Se você arrancar, o trigo vem junto. Por que Jesus fala isso, né? Fala que o demônio, quando ele tenta com a sua palavra, muitas vezes ele engana. E primeiro ele tem a aparência de verdade. A mentira, ela tem uma aparência de coisa boa.
uma aparência de verdade. Ela não vem diretamente mostrando o que ela é. Ela vem com alguma coisa de verdade, né, para enganar. O demônio age como aquela pessoa que diz para o outro: toma este copo de leite, mas dentro do leite tem veneno. Se dissesse assim, toma veneno, a pessoa não vai tomar. Toma esse leite, dentro do leite tem veneno. Então, o inimigo, quando quer nos enganar, ele vem com uma aparência de coisa boa, de coisa bonita, de coisa gostosa. Isso é bom, faz. Ou então, ó, isso está certo, todo mundo faz. A coisa não é bem assim, como dizem. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque o que nos guia é a palavra de Deus, que é séria, e que, como é verdade, ela é única. A mentira, ela é múltipla. As pessoas às vezes vêm dizer para mim: padre, eu estive numa igreja assim, o padre falou a mesma coisa que o senhor falou, não é incrível? Eu falei: claro que é incrível, porque é a verdade. A verdade é uma só. Então não importa se foi pregado por São Pedro, em São Paulo, ou se foi pregado por mim ou por outro padre. Se a verdade é a mesma, não muda. Agora a mentira, ela é diversa. Então é uma coisa aqui, outra coisa acolá, outra coisa acolá. Não é? Então a verdade não. Então a verdade é por isso que Jesus diz: a verdade liberta. Porque a verdade é o que é. É o que é, não é outra coisa. Outra coisa ou outras coisas são as mentiras. Né? Então o demônio ele age assim, com aparência de verdade, para nos enganar. Então nós temos que estar muito atentos, porque ele é, né, como dizia a vovó, ele é matreiro. Ele vem, né, com aquela aparência de coisa boa e atrai. É assim o joio, tem aparência de trigo, mas não é trigo, é um veneno. Muito bem. Então, e por isso nós temos que ter cuidado, né? Apareceu também o joio no meio do trigo. Então os servos do pai disseram: o senhor não semeou boa semente? De onde veio, pois, o joio? E o pai vai dizer: o inimigo quem fez isto. O inimigo queria destruir a plantação do homem lá. Assim o inimigo quer destruir a plantação de Deus no mundo. Assim também dentro do nosso coração acontece isso. Deus semeia boa semente e o diabo vem semear má semente. E vem semear má semente de diversas formas. Um programa que a gente escuta, uma coisa que alguém fala, uma coisa que se lê, um costume novo que aparece, e por aí vai, né? E assim vai. Um desejo ruim, uma inspiração ruim, um sentimento de repulsa de alguém, um sentimento de raiva, um pensamento impuro, uma fantasia. Acontece isso às vezes, né? Você está lendo um livro bom e de repente vem um pensamento pecaminoso. Às vezes até dentro da igreja, está rezando, vem um pensamento ruim, é o diabo que está ali semeando uma semente. Às vezes acontece até na fila de confissão, a pessoa está confessando bem, e vem um pensamento ruim: para que vai confessar? Para que isso? O padre já sabe, o que ele vai pensar de você? Né? Então o demônio começa a colocar aquele medo, aquela insegurança. Né? Então vai de novo, você vai pecar mais uma vez, não adianta, não tem jeito. Perceberam? Então o demônio ele trabalha muito na fantasia, nos criando ilusões, uma fantasia, né? Na imaginação. Então o demônio faz isso. Então precisa tomar muito cuidado, que esse inimigo é quem faz essas coisas. Seja no mundo, seja dentro da igreja, semeando joio. Por isso na igreja tem joio e trigo. Às vezes a gente fica assim meio escandalizado, né? Porque às vezes vem uma notícia ruim dentro da igreja, um escândalo aqui e acolá. É o joio que o demônio coloca lá e os fracos terminam caindo, né? E se deixam levar. É o joio.
O joio está lá. Mas é interessante que o pai de família disse, não arranque. Não arranque. Deixe. Quem vai separar isso é Deus no fim do mundo. Vai dizer, isso aqui é joio, isso aqui é trigo. É só no fim do mundo. Por enquanto Deus deixa tudo junto, porque quem é bom vai ser provado na sua bondade. E quem é mau ou faz maldades vai ter oportunidade de, vendo os bons, se converterem. Porque Deus Deus é paciente, né? Ele sempre espera a conversão. E Ele não apaga, mesmo a pequena chama que há naquela alma, Ele não apaga, porque aquilo pode crescer. E é exatamente isso. E o pai respondeu, não arranque o joio, para que não aconteça que arranque também o trigo. Deixai uma e outra coisa juntas até a colheita. E a colheita é o fim do mundo, como explica nosso Senhor. E eu direi aos segadores, colhei primeiro o joio, atai-o em feixes, assim virá no fim do mundo, diz Jesus, virão os anjos e separarão os maus do meio dos bons, né? O joio vai queimar, os maus que não se converteram irão para o fogo do inferno, e os bons serão recolhidos para sempre na eternidade. Portanto, para nós fica aí a lição de vigilância, de união com Deus, fica também um tempo de testemunho da nossa fé para a conversão dos nossos irmãos, e fica também o cuidado, porque dentro do nosso coração o demônio também pode semear joio e nos levar também a sermos maus. Portanto, como diz nosso Senhor, vigiai e orai, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Então peçamos à Virgem Maria que nos dê essa força, né, para que sempre sejamos trigos bons de nosso Senhor. Amém.